A partir de agora você vai ouvir pela Web Rádio CT o programa Clique Jornal. Dinâmico e inteligente. Clique Jornal. Olá, boa tarde. Está começando mais um Clique Jornal. O jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. Programa de hoje mais do que especial, vamos falar de arrecadação. Vamos falar sobre o ECAD, a história do ECAD e um dos seus idealizadores, um dos seus delegados, uma das pessoas mais conhecidas no meio promocional da música, do entretenimento aqui em São José dos Campos e no Vale do Paraíba. E numa época que a gente fala do ECAD agora, que o ECAD se tornou um dos assuntos dos mais discutidos por cobrar dinheiro agora dos blogs que apenas embrendaram vídeos do YouTube em alguns posts. Afinal, o que é o ECAD e por que é que o ECAD tem tanto poder assim? O ECAD, ele arrecada direitos autorais de músicas. O ECAD é o Escritório Central de Arrecadação, é um órgão privado fundado em 1976 para arrecadar os direitos autorais de cada música tocada em execução pública no Brasil, seja ela música nacional, estrangeira, e o dinheiro deve então ir para os artistas, os promotores, os inventores da obra. O ECAD, ele é formado por 9 associações de música, compositores, intérpretes, autores e mais, e que funcionam como uma espécie de sindicato. E o ECAD, ele realmente é grande, são 26 unidades arrecadadoras. O ECAD tem 780 funcionários e o ECAD tem 45 advogados. Conosco, uma das pessoas mais ilustres do meio musical aqui em São José dos Campos, o seu José da Silva Maia, o seu Mainha, que vai dar uma boa tarde aqui na Rádio CT. Boa tarde, seu Maia. Boa tarde, meu amigo Paulo. Tudo bem, seu Maia? Graças a Deus, eu estou aqui um pouco meio assim, nervosinho, né? Porque faz muito tempo que eu não enfrento o microfone. Faz tempo, faz? Um bocado de anos. Mas não pagará direito autoral, não, pode ter certeza para isso, né? Seu Maia, o senhor hoje tem quantos anos? Eu? Qual a sua idade? Quantos anos eu tenho? Isso. Pouquinho. Quanto, mais ou menos? 87. Tá um menino ainda, né? Eu fiz agora aniversário junto com a cidade. O senhor é de 27 de julho? Sou do dia 27 de julho, biologicamente. O dia que eu nasci. Mas, quando eu nasci, se registrava em Paraibuna, porque eu morava na Rua Paraibuna, e a Rua Paraibuna pertencia à cidade de Paraibuna em 1920, até 1900. Olha que bela da história. A história é grande. A Rua Paraibuna, ela pertencia à cidade de Paraibuna. Paraibuna. Que interessante. Quem nascia da estradinha do velha Rio-São Paulo para lá, era paraibunense. Aliás, eles falavam paraibuneiro. E quem nascia da estradinha para cá era joseense. Olha, então, quando eu fui... O senhor nasceu para lá. Quando eu nasci, porque a divisa de Paraibuna com São José, naquela época, nos anos 20, a divisa era aqui, pertinho, dentro da cidade. Interessante. Mas a divisa real é a que é hoje, passa lá pelo Capivari e outros bairros, né? Jambeiro, que faz divisa, tudo lá com São José. Então, meu pai, depois que ele mudou para cá, para São José, em 1925, eu não existia ainda, que eu nasci em 27, 2 anos. O senhor nasceu, então, no dia 27 de julho... 27 de julho de 1927.
em Paraibuna e, como diz a propaganda... Não, eu nasci aqui em São José. Ah, calma aí. Mas José, ele tá ficando bravo, hein? Ele não é paraibunense. Não é paraibunense? Porque... Não, mas como diz a propaganda da Sky, o senhor nasceu em Paraibuna, só que não. Deixa eu contar o que aconteceu. Pegou fogo no cartório em Paraibuna, eu era registrado lá, como cidadão paraibunense. Mas pegou fogo no cartório, lá que aquelas casas antigas de taipa com forro de esteira, de madeira, madeira não, de palha, né? Esteira. De esteira. E pegou fogo no cartório. Aí depois fizeram um levantamento e passou a divisa de Paraibuna, onde é hoje. Aí me teve que tirar novo registro meu, aí teve que tirar aqui em São José. Foi onde meu pai errou na data, em vez de me registrar no dia que eu nasci, no dia 27 de 27 de julho. 27, ele registrou no dia 24, com a data do dia 3 24. dias antes. Registrou, quer dizer, na minha certidão de casamento, consta que eu tenho 3 dias mais velho, né? Pelos documentos. Mas quem sabe, né? Também. Mas o meu aniversário biológico é dia 27, junto com a cidade. Seu Maia, o senhor, então, nasceu em São José dos Campos? Nasci em São José dos Campos com muito orgulho. Só que esse problema. É um cidadão paraibunense. Eu era considerado. Quem nascia na rua Paraibuna continuava com consideração como paraibunense. Olha, e a gente vai pular um pouco a história e vamos falar exatamente do ECAD, que nós começamos o programa de hoje. O senhor, durante quantos anos foi delegado de direitos autorais aqui em São José? Olha, Paulo, eu comecei com a SICAM, de acordo com essa lei que está aqui nesse folheto aqui, né? E comecei com a SICAM. Uma noite eu estava no Esporte Clube São José, a sede que era sede social, onde está a Casa Bahia hoje. Na Rua 15 de Novembro. Na Rua 15, onde foi também a primeira estação de rádio São José dos Campos, a ZY5, a Rádio Clube São José dos Campos. A Rádio Clube. Era pegado com a sede do esporte. E ali eu fiquei conhecendo um grande compositor, chamava-se Vadico, entendeu? E ele era de Santos e veio aqui para São José tratar da saúde, que ele teve problema pulmonar, né? Então veio aqui, que o clima aqui era muito bom naquela época para isso, né? Veio aqui e eu fiquei conhecendo ele. E ele era compositor registrado na SICAM. E o que é SICAM? A SICAM é Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais. Ok. Isso em 1900 A SICAM foi criada de acordo com a lei 5.980, de acordo com a lei. O senhor tem a lei aí? Aqui é a lei 5.988. Isso. Mas essa lei 5.988... Essa foi criada a SICAM. Essa é a SICAM. A SICAM. Como é que é o nome? Sociedade Independente de Compositores e Autores Musicais. É a SICAM. Essa foi a primeira? Não, já tinha a UBC, aqui em São José. União Brasileira de Compositores. A UBC, a SADEMBRA. O que é SADEMBRA? A SADEMBRA é também Sociedade de Autores, Compositores e Músicos do Brasil. Então foi criada a SADEMBRA primeiro. Não, a primeira empresa arrecadadora de direitos autorais foi a UBC. União Brasileira de Compositores. Veio da Inglaterra para o Brasil. Foi a primeira que foi criada no Brasil, né? De acordo com a lei. Então tinha aqui o fiscal da UBC, que foi a primeira, que era o senhor Manuel Mariano, um português, que tinha casa de vender máquinas de costura na Rua 15. Então acontece o seguinte, ele era muito valente, esse português, sabe? Ele cobrava direitos autorais no tapa. Tá, mas esse português, ele era de qual entidade? Da UBC. Bom, então vamos tentar... Meu grande amigo, Manuel Mariano, que Deus o tenha na paz. Mas a primeira foi a UBC, União Brasileira de Compositores. Depois veio as outras, que é a SADEMBRA. SADEMBRA, mais a... eram UBC,
A SICAM veio por último. O BC, Sadembra, Sbacen e a SBAT, que é de teatro, que também ficou. A SBACen e a SBAT eram coligadas junto. Quem era o agente era o pai do Paulo Costa. Do Luiz Paulo Costa. O Bem Costa. Seu Maia, agora um detalhe. O senhor me mostra aqui a Lei 5.988, de 14 de dezembro de 1976, que criou a... Criou a SICAM. SICAM. Quando criou a SICAM... que é a Sociedade Independente... De Autores e Compositores Musicais. Tá. Mas daí a Lei 9.610... Veio depois. De 1998... Essa veio depois. Essa é de 73. Em 98 foi criado o ECAD. Foi criado o ECAD. E o senhor citou aí várias entidades de direitos autorais. Por que é que o ECAD se sobrepôs a todos eles? Não, porque acontece o seguinte. Havia muita confusão quando tinha uma festa, um baile, e os clubes e os locais que usavam a música como intuição de lucro, direto ou indireto. Então havia uma briga tremenda entre os fiscais. Não porque essa música é registrada na minha, o outro dizia, não, mas ela é registrada na minha também. E era uma briga tremenda. Aí quando foi... o pagamento, o principal para pagar os autores, era um Deus me acuda. Tinha autores que levavam anos e anos, recebia lá uma mixaria que não dava nem para comprar o pão e o leite de 2 dias. Então, acontece o seguinte. Então, uma equipe de autores e compositores se revoltaram contra a UBC, que foi a primeira que veio ao Brasil, e com todas as outras. E criaram a SICAM, encabeçado pelo Dr. Adilson Godoy. Conhece? Não conheço. Um grande homem, está lá vivo em São Paulo ainda. Ele faz parte de um grande conjunto vocal, chama-se Zimbo Trio. Ok, o Zimbo Trio já... Então, Adilson Godoy, Amilson Godoy e Agilson Godoy, os 3 irmãos, formaram o Zimbo Trio. Aí, e tinha o seu Alberto Roy, ouviu falar? Também não. Alberto Roy, Pascoal Roy, grandes compositores. Ouviu falar, não? Não, senhor. Ele que foi o primeiro presidente da SICAM, senhor Alberto Roy. Então, a SICAM, para a gente tentar passar para o internauta que está nos acompanhando aqui, a SICAM é a Sociedade Independente... De Autores e Compositores Musicais. Isso. SICAM. E nesse, o senhor, o seu Maia, era o delegado. Eu fui nomeado por intermédio desse meu amigo, o compositor Vadico, que veio a São José, ele morava em Santos, família dele tudo de Santos, cuja família do senhor Alberto Roy, que foi o primeiro presidente da SICAM, morava em Santos, e fizeram muito amigo. E qual é o poder que tem o delegado de uma entidade como a SICAM, por exemplo? Não, na época era o seguinte, a SICAM foi criada da seguinte maneira. Os autores e compositores que era das outras sociedades, recebia, como eu estou falando, né, aquele jeitinho de uma mixaria, o dinheiro sumia, desaparecia no meio do caminho. Então, o seu Alberto Roy, e mais a família Godoy, e o Pascoal Roy, irmão do seu Alberto Roy, reuniram, e mais nosso amigo Gilberto Gil, criaram a SICAM. Entendeu? Formaram a SICAM e, por próprios autores e compositores, que era registrado na SICAM, cobrar direto do contribuinte, do usuário de música, fosse aonde fosse, o horário que fosse, cobrar os direitos autorais direto. Entendeu bem? Entendi bem. Então, aí eu fiquei conhecendo esse Vadico, que ele frequentava muito o métier ali da Rua 15, que era o antigo Bar Santos Dumont e a Santa Helena, era onde eu reunia o pessoal tudo à noite ali, né, no FUT. E ali a gente ficou se conhecendo muito e tornando-se grandes amigos. O Vadico. O Vadico. Agora, acontece o seguinte, no Vale do Paraíba todo, não existia nome de direitos autorais. Então, seu Maia, o detalhe é o seguinte, porque uma entidade de arrecadação e distribuição de direitos autorais,
ou como diz a PRO, não é? Que é o Performing Rights Organization, que é a palavra em inglês, ela ajuda o compositor, o publicador, a receber pelo uso da sua música, coletando uma das mais importantes fontes de renda, que são os royalties do performance ou do uso. E como que o senhor ia arrecadar? Dá para mostrar como é que investido do que chegava para cobrar? Mas daqui a pouco, depois do nosso intervalo, ver o papel de antigamente do delegado, do SICAM, que é o mesmo ECAD hoje. Exatamente. Um instante só, José da Silva Maia, o seu Mainha, o delegado dos compositores aqui na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Economizar água traz mais benefícios do que você imagina. Por causa da distância cada vez maior de captação, são necessárias grandes obras para garantir o abastecimento das cidades. Isso significa energia, dinheiro e potencial impacto no meio ambiente. Além disso, ao economizar água, você contribui para a redução do volume de esgotos. Entre nessa corrente, participe. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Bullying. Aprenda a identificar para prevenir e erradicar. O cyberbullying, ou bullying virtual, propaga as difamações instantaneamente e o efeito multiplicador do sofrimento das vítimas é muito maior. O cyberbullying extrapola em muito os muros das escolas e expõe a vítima ao escárnio público. Combater o bullying é uma questão de justiça. Uma campanha da Rádio Câmara e do CNJ. Racismo não entra em campo. Futebol é arte da bola que rola no gramado. Roda no ar, na cor da emoção. Pernas brancas, pretas, amarelas. De todas as cores, de todas as torcidas. Cartão vermelho para o racismo. Fim de jogo. Racismo é crime. Denuncie. Uma campanha da Comissão de Esportes da Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Instale antenas ou outros objetos metálicos longe da rede de energia elétrica. Reformas e obras civis, poda de árvores e trabalhos próximos à rede só devem ser realizados por pessoas com conhecimento técnico. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Muito bem, estamos de volta aqui no Clique Jornal, o jornal da Rádio CT, a rádio de ciência e tecnologia do setor aeroespacial. A presidência é do engenheiro Ivanil Elisiário. E a função da Rádio CT é elaborar essa linha de comunicação da situação sindical, falando para a base e mantendo a interessada para os desafios cotidianos vividos pela comunicação sindical e conseguindo chamar a atenção da imprensa para com as novas tecnologias na área da informação. E olha, tecnologia que já a jornalista Shirley Marciano vai passar para você, internauta, da maneira com que nós estamos chegando a cada ouvinte, a cada internauta, principalmente a internet, aqui no caso do Clique Jornal, que é conduzir as novas disputas políticas no interior do movimento sindical e tendo a consideração da imprensa fazendo parte dos desafios. Rádio CT, mantida pelo Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial.
Bom, José da Silva Maia é o seu Mainha. No papel de compositor, de músico ou letrista, o cidadão tem direito ao que chamamos de royalty, de performance, não é? Que é, a cada vez que a música dele é tocada no rádio, em estações que emitem por terra, satélite ou pela internet, usadas em programa de TV ou comerciais, ou tocadas ao vivo em casas de show, esses royalties de performance são pagos pelas emissoras de rádio, pela casa de show. Seu Maia, como é que o senhor chega até, por exemplo, um evento musical onde está tocando uma música de um artista famoso? Ou Paulo, como o senhor chegava? É um negócio muito complexo aí, porque acontece o seguinte: existem locais dentro do país, vamos supor que São José dos Campos e Jacaraí, os bailes em Jacaraí tinha muitas músicas que seria extremamente executada aqui em São José e lá não. Entendeu? Em Jacaraí não. Então acontece o seguinte: a gente tentava fazer um levantamento, que era muito difícil, para descobrir qual as músicas e qual o seu compositor que era mais executado na região, aonde eu fazia, na região onde era a minha delegação. Então acontece o seguinte, Sim. Então, a sua região não era Jacareí? Não, a minha região era todo o vale. Todo o vale? Eu tenho a credencial aqui que diz isso, né? Então, aí a gente vê aqui essa maneira. Eu era agente fiscal em todas as cidades do Vale do Paraíba, quando eu era só da SICAM. Exatamente. Que era cada sociedade era independente uma da outra. Quer dizer, eu trabalhava só para a SICAM. Então eu cobrava os direitos autorais da seguinte maneira: eu dava uma relação de música só da SICAM, registrada na SICAM. Que legal. Para aquele que pagava os direitos autorais para a SICAM. Agora, na delegacia de polícia, naquela época, existia um departamento chamado Departamento de Diversões Públicas, DDP. Sem alvará da polícia, não podia fazer festa, não podia fazer baile, nada se não tivesse uma taxa de direitos autorais, um recibo de qualquer da sociedade. DDP. Exatamente, DDP, Departamento de Diversões Públicas da Polícia Local. Então, você tinha que pagar uma das sociedades, já lhe dava o direito de o delegado expedir o alvará para você. Bom, o senhor citou aí a Abramos, a Abmar, a Assim, a Sbacen, a SICAM, a Socimpro, a UBC e o ECAD também, não é? Não, o ECAD hoje ele manda sozinho na arrecadação e distribuição. Então, na época era a época do Socimpro, da UBC. Exatamente. Da então, Sbacen. eu, como era da SICAM, a SICAM estava com as melhores músicas na época dos anos 50, dos anos 60, dos anos 70, era mais executada música da SICAM num baile, em show, do que das outras sociedades. Então, por exemplo, a pessoa escolhia uma da sociedade, a pessoa que era responsável pela promoção, e vinha, pagava uma das sociedades e já tinha um recibo. Já conseguia tirar o alvará na delegacia. Só que ele ficava sujeito à fiscalização das outras sociedades. Por exemplo, na época o senhor era da SICAM. Da SICAM. Exclusivamente, está aqui a credencial, né? E ele tinha lá a relação a SICAM, da SICAM, né? Sim. E se chegasse lá alguém da Sbacen? Estava tocando uma música da Sbacen? Isso. Era obrigado a pagar no ato ali para o fiscal. Porque o fiscal ficava a noite inteira sentado numa cadeira, o clube era obrigado a fornecer uma cadeira para os fiscais. Eram 3 fiscais, além de mim tinha mais 3. Era eu, era o seu Mariano, que era representante da máquina Singer,
Seu Ben Costa, pai do Paulo Costa, e o apelido dele, ninguém conhecia ele por outro nome, não sei, seu Machadinho, porque ele era baixinho, né? E ele só andava, fazia assim com a mão para os outros, então todo mundo chamava de Machadinho. Olha só que interessante. Então, o seu Machadinho era da SBAT Teatro também, como eu fui também, da SBAT depois, entendeu? Uhum. A única que não entrou nesse birô do ECAD foi a SBAT, que é teatro, só teatro, entendeu? Mas vem a música. Mas daí a música que tocava no teatro? A música que tocava no teatro, que fosse da SICAM, eu recebia a parte. Dava o recibo, eu mesmo dava o recibo e recebia o dinheiro. Eu mesmo recebia, depois eu prestava conta para a SICAM. Eu tenho aqui os sticks aqui, que fica com o agente para comprovante que ele fez a cobrança. E tinha um poder de polícia naquela época? Tinha não, continua tendo mais agora. Inclusive depois quando estourou a revolução aí da ditadura, né? O presidente Geiser nos exigiu que os agentes dos direitos autorais, que já tinham passado para o ECAD, a sociedade ficou unida, cada uma no seu lugar. Então, criaram o ECAD, de acordo com a lei, essa nova lei aí, que eu não tenho guardado bem na memória, para que o ECAD tomasse conta da fiscalização e cobrança e a distribuição. É o ECAD que distribui para a sociedade a arrecadação que faz, mediante um borderô especificando as músicas que foram tocadas e seus autores respectivos, seus autores e compositores. Entendeu? Bom. Aí o ECAD que faz a distribuição para a sociedade. E a sociedade é que paga os autores e compositores. A Shirley tem uma pergunta para o senhor. Pois não. Então, para quem tem, por exemplo, uma rádio web, uma rádio caseira em casa, e ele pega, baixa, por exemplo, do YouTube ou de qualquer outro site. Não. Em casa não. Fala no microfone. Em casa não existe lei para que cobre direitos autorais da gente em casa, porque quando a gente compra, porque realmente quando se faz uma festa caseira, ou é uma FM, ou é um disco, isso aí a emissora já paga, entendeu? A transmissão, mas numa casa particular, que está dando uma festa de familiar, então é isento. Não, mas eu digo assim, se ele tem uma rádio web, por exemplo, uma rádio na internet, na rádio na internet pode usar as músicas ou não? Bom, não sendo com intuição de lucro direto ou indireto, pode. Uma entidade, então, por exemplo, uma rádio que seja uma entidade, uma rádio que não tem fins lucrativos, ela pode usar as músicas sem ter que... Bom, isso aí não é do meu conhecimento, porque saiu a nova lei, depois que criaram o ECAD, e quando saiu essa nova lei, eu já estava fora de atividade nos direitos autorais. Tá, entendeu? Certo. Então, não é do meu conhecimento. Agora, casa de família não paga nada. Não é obrigado a pagar. A lei não permite. Porque na minha casa eu já comprei o disco, já paguei o imposto, já é acrescentado os direitos autorais, enfim, então, casa particular não. Porque eu estou dando uma festa de graça para os meus amigos, para os parentes, então isso aí não existe. Não existe... É que eu estou falando isso, Paulinho, porque hoje em dia o que mais cresce é a questão das rádios web. Das rádios web então, dentro geral. Das próprias casas. Exatamente. E estão faturando. Exatamente. Agora, eu pergunto, essa emissora, é emissora, né? Isso. Ela não... Ela não tem fim lucrativo. Sem fim lucrativo. Mas transmite... Qual é a potência dela? Não, no mundo inteiro. É no mundo inteiro porque ela no mundo inteiro? Na web. Pela internet? Ela pega pela internet. Então, você vê, acaba que não tem controle. Então, qualquer pessoa hoje ela pode montar uma rádio web na casa dela, através de um site, né, uma página na internet, e ter lá. Só que daí ela vai baixar a música, então ela não precisa responder por essa transmissão. Qual é a empresa que é responsável por
por essa estação? Não, são várias. Por exemplo, são várias entidades. Cada um monta a sua. Talvez o que a Shirley quer saber é se o ECAD passa a operar hoje em cima das rádios web. Isso aí não é do meu conhecimento. Não é. Até porque no momento a gente nota e a gente vê o seguinte, que o ECAD hoje ele arrecada direitos não só de rádio, de TV, mas também arrecada shows em bares, academia. Som ambiental com intuito de lucro direto ou indireto. E é obrigado, na forma da lei, a pagar os direitos autorais. Bom, seu Mainha, nós vamos para um breve intervalo e a gente volta já para ver aonde é o braço do ECAD no direito autoral brasileiro e como é feita essa distribuição. Tá certo? Certo. Um instante só, o Clique Jornal volta já aqui na Rádio CT. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Você está ouvindo a Web Rádio CT, Web Rádio CT. Meu chefe é um carrasco, minha mulher me deixa louco. É só por isso que eu bebo. Cai na real, cara. Já pensou que o problema pode estar com você? E que o seu comportamento desperta o pior nas pessoas? Acesse www.alcoolicosanonimos.org.br e procure ajuda de quem já passou pelo que você está vivendo. Se você quer beber, o problema é seu. Se você quer parar, o problema é nosso. Uma campanha da Câmara dos Deputados e do AA. Pedofilia não é brincadeira, é crime. O pedófilo costuma ser uma pessoa acima de qualquer suspeita, o que facilita sua atuação. Existem casos em que o encontro pessoal pode terminar em violência física ou sexual. Diante do computador, todo cuidado é pouco. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Energia elétrica. Fique ligado. Algumas medidas simples podem prevenir acidentes elétricos. Evite o uso de benjamins ou T's. Eles causam sobrecarga. Prefira sempre instalar mais tomadas. Instale também o fio terra em interruptor diferencial residual DR. Eles protegem sua família contra choques elétricos. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Você está ouvindo a Web Rádio do Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área de Ciência e Tecnologia do setor aeroespacial. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Web Rádio CT. Clique Jornal aqui na Rádio CT com o seu Mainha, que está bonito aqui na internet. Hoje, na sua entrevista aqui, está sendo bombado, como diz aí a rapaziada. Está o Brasil inteiro acompanhando esse bate-papo. Está o Brasil inteiro te acompanhando. Muito obrigado pelas considerações. Vou registrar aqui, ó. Pela primeira vez, estou aparecendo no mundo. No mundo todo. Olha aqui, seu Maia. Registrando aqui quem está te ouvindo, o INPE e o DCTA aqui de São José dos Campos, CPTEC de Cachoeira Paulista, CTI em Campinas, que é o Centro Tecnológico de Informação Renato Archer, a CLBI em Natal, no Rio Grande do Norte, o Centro de Lançamento da Barreira do Inferno, ouvindo esse bate-papo sobre o ECAD, CLA em Alcântara, no Maranhão, Centro de Lançamento de Alcântara, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, o CPTEC de lá, o Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos, e também em Cuiabá, a Unidade Regional do Centro-Oeste, lá no Bosque da Saúde, Cuiabá, Mato Grosso, ouvindo o ex-delegado dos direitos autorais aqui do Vale do Paraíba. Exatamente. Ô Paulinho, e sabe como que o pessoal pode estar acessando a nossa rádio? Como é?
Então, primeiro que a gente tem o nosso portal que vai direto para a rádio, que é radioct.com. Aí você pode entrar no seu computador e acessar radioct.com, você vai ouvir a nossa rádio. Mas também, quem estiver na rua, sem o seu computador, pode usar seu celular, o seu tablet. Aí você pode entrar direto pela página da rádio, radioct.com, ou você pode entrar nos portais. Por exemplo, no aplicativo Radiosnet, você entra lá e procura SINDCT, ou você pode entrar no aliás, é o contrário. No iRádio, você vai procurar o SINDCT. iRádio SINDCT. O nome do aplicativo é iRádio. O outro aplicativo é o Radiosnet, que aí você vai procurar Rádio CT, ou procura pela região, a gente está identificado como São José dos Campos. Aí você pode usar o Windows Store, o aplicativo Store também do Android, e você vai acessar lá. Também você pode entrar no Facebook. É importante a pessoa curtir lá no Facebook, porque lá no Facebook você vai ver quem está sendo entrevistado, já com as fotos. Eu divulgo, dependendo, se a gente conseguir agendar, a gente coloca também para o futuro quais são as próximas entrevistas. Então, é muito legal que cria um histórico lá também. Ainda curta lá que você fica sabendo as informações da rádio. Muito bem. E, olha, nós teremos um institucional dando essa explicação de hora em hora para que as pessoas possam se sintonizar melhor aqui na Rádio CT pelo Play Store. Play Store. Muito bem. Seu Mainha, o ECAD, que hoje é o grande fiscal do direito autoral, ele monitora e arrecada direitos autorais de shows, bares, academias, consultórios médicos, carros de som, terminais de transporte e até mesmo festa de casamentos, não é? Ônibus também, aniversários, arraiás, quermesses. Casamento. Tudo isso precisa. Casamento, presta atenção. Casamento, aniversário, festa particular, não paga direitos autorais. Mas agora, a nova lei do ECAD está cobrando. Agora, o que é que eu estou dizendo? Não é do meu conhecimento. Mas no meu tempo não pagava. Não era obrigado a pagar. Sabe por quê? Porque a arrecadação, segundo a informação que nos chega aqui, nesses locais, quermesse, arraiá, casamento, geralmente, ela não é feita... Quermesse já é obrigado. Exato. Ela não é feita por quantidade da música tocada ou pela receita bruta, ou então pela área local, como bares e lojas. Até mesmo por número de quartos de hotéis, eles fazem uma amostragem e estão cobrando o direito autoral. A pergunta que fica é a seguinte: o ECAD está repassando para o autor o que tem arrecadado? Aí, meu amigo, isso aí é um mistério, viu? Não é... No meu conhecimento, algumas pessoas que têm música registrada na SICAM, pessoas que são de minha amizade, vêm reclamar para mim que, por enquanto, até agora não recebeu nada. Quer dizer... E já a música dele foi tocada. Está tocando. Está tocando. Olha, por exemplo... Já reclamaram para mim. Falei, olha, infelizmente eu não tenho mais autoridade para fazer nada. E o fato do senhor estar aqui na Rádio CT hoje é exatamente para colocar essa dúvida no ar. Porque como é que o ECAD faz para monitorar tudo isso, todos esses locais? Se eles contam com uma antena de alto padrão no alto dos prédios para captar o que as rádios estão tocando, os gravadores em blocos, os trios elétricos para monitorar a apresentação pública, os fiscais estão munidos de bloco, de caneta, anotam o que toca nos shows para saber o que deve ser tocado? Paulo, isso aí é um mistério, viu? Que eu não tenho meio para dizer para você o que acontece no momento. Porque a reclamação dos autores, compositores, está aí. Às vezes até eles vêm em emissora de rádio e televisão reclamar que as músicas deles estão sendo tocadas e eles não têm recebido. E quando recebe, é uma melecazinha. Uma mixaria. É uma mixaria. Entendeu? Olha, por exemplo... Aqui em São José tem compositores aqui que vêm várias vezes já reclamaram para mim. Aquele autor da música do São José. O Otávio Assis. Otávio, meu grande amigo, morou vizinho em frente à minha casa. Até hoje não recebeu um tostão de direitos autorais. E é uma das músicas mais tocadas aqui no Vale do Paraíba por conta do São José Esporte Clube. Então, você vê.
Ele já reclamou. Tem ali pegado com a sua banca, ali na Rubião Júnior. Na Rubião Júnior, tem um pirueiro ali que é compositor. Que é o Mirandi, como é o nome, Eduardo? Do rapaz lá, o Miranda. Boa gente, ele espetacular. Até agora nunca vi um tostão dos direitos, a música dele está sendo executada. Quer dizer, ele tem a música sendo tocada nas emissoras, nos ele já eventos. Ouviu muitas vezes. Mirabel Viola. Mirabel Viola. Exatamente, agora que eu lembrei também o nome dele. Quer dizer, a música dele está sendo tocada? Está sendo tocada. Ele já reclamou para mim que, ele sabe que eu fui funcionário do ECAD, né? Comecei pela SICAM, fiz o direito autoral, aparecer no Vale do Paraíba, que não existia, quando eu comecei em 63 com a SICAM. Agora, seu Baia, a lei brasileira de direitos autorais ela é de 1998, a mais recente. E ela prevê, nessa nova lei, um só escritório central de arrecadação e distribuição, e que esta entidade, no caso do ECAD, ela não tem a finalidade de lucro. Mas como? Se o ECAD arrecadou... eu tenho um dado recente aqui, de 4 anos atrás, por exemplo, 432 milhões e 900 mil. Isso há 4 anos atrás ela arrecadou. Há 3 anos atrás, por exemplo, caiu um pouco, 346 milhões de arrecadação. E como é que fica isso? Ô Paulo, aí tem um item aí que eu gostaria de falar com você, até fora do ar, porque pode me comprometer. Seu Chico Buarque de Holanda, a música dele ultimamente está tocando pouco. Mas ele continua recebendo aquilo que ele quer. Seu Roberto Carlos, mesma coisa. Inclusive, o seu Roberto Carlos, no exterior, ele recebe uma nota violenta de direitos autorais. Nos Estados Unidos, na Europa, e Canadá, ele arrecada ele direto, vai buscar o dinheiro dele lá. Então, acontece o seguinte, aí é um mistério que ninguém até hoje descobriu como é que é feito realmente essa distribuição da arrecadação que o ECAD faz. Entendeu? Agora, existe, eu tenho a certeza que existe, porque no meu tempo da fiscalização, eu mesmo dedei, vou falar a verdade para você, muitos fiscais desonestos, que pegavam por fora e não recebiam o que era do direito. Então, o que a gente fica impressionado dessa arrecadação. E voltando a dizer que a lei brasileira dos direitos autorais prevê um só escritório de arrecadação e distribuição. Mas a sociedade continua, cada um com o seu poder. Sem finalidade de lucro. No caso do ECAD, que eu disse há 4 anos atrás, ela faturou 432 milhões, dos quais, desses 400, 346 milhões foram repassados, segundo o ECAD. Mas, em comparação, a CBF, que é a Confederação Brasileira de Futebol, ela arrecadou 263 milhões em receita no mesmo período. Arrecadou menos a CBF, que tem futebol, essas coisas todas. Então, aí você veja onde é que está o segredo. Entendeu? Eu não entendo por que acontece isso. Agora, enquanto não fizer funcionar a lei dos direitos autorais, como funciona nos Estados Unidos, na Inglaterra, no Canadá, tem que fazer igualzinho lá. Aí sim. Aí os mesmos compositores que estão aí jogados para as cobras, coitadinho, que as músicas dele muito pouco tocam, ele recebe um dinheirinho todo mês para poder se manter. Ou então tem uma casa especial onde ele pode se cuidar, ter amparo, médico, ter tudo. Entendeu? Entendi. Nos Estados Unidos, Europa e Canadá, funciona desse jeito. Quer dizer, lá é mais sério. Lá recebe mesmo direitinho que tem o direito. Mas é uma organização honestíssima, cumpre a lei rigorosamente. Agora, aqui no Brasil, você sabe como é que é, né? Bom, seu Maia,
Nós vamos para o último bloco agora, não é? Aqui do Clique Jornal. E nesse bloco final, eu gostaria que o senhor mostrasse para as pessoas o que elas devem fazer para evitar a fiscalização do ECAD no seu estabelecimento comercial. Quem é que está certo, quem é que está errado? Vamos combinar isso? Vamos. Daqui a pouco, o seu José da Silva Maia, o Mainha, exatamente, aqui na Rádio CT. Um instante só. Você está ouvindo pela Web Rádio CT, o programa Clique Jornal. Fique bem informado com a Web Rádio CT. Água é vida. E vida não se desperdiça. Você sabia que a maior parte do gasto de água residencial acontece no banheiro? O vaso sanitário e o chuveiro costumam consumir juntos mais da metade de toda a água gasta em uma residência. Por isso, fique atento. Ao construir ou reformar, dê preferência a equipamentos de baixo consumo. O retorno desse investimento virá em poucos meses na sua conta de água. Entre nessa corrente. Uma campanha da Câmara dos Deputados e Agência Nacional de Águas. Energia elétrica. Fique ligado. Somente pessoas com conhecimento técnico devem executar trabalhos em instalações elétricas. E atenção, quando houver tempestade com descargas atmosféricas, os raios, desligue os aparelhos das tomadas e evite atender ao telefone. Com eletricidade não se brinca. Uma campanha da Abracopel e Câmara dos Deputados. Pedofilia não é brincadeira, é crime. Pelos sites de bate-papo ou e-mails podem chegar mensagens e apelos para que crianças e adolescentes participem de jogos online, assim como convites marcando encontros secretos. Essas mensagens podem esconder intenções de abuso e exploração sexual infanto-juvenil. Fique atento. Internet segura é mais que um jogo, é a sua vida. Uma campanha da Polícia Federal e Câmara dos Deputados. Chegou em São José dos Campos o bilhete único. Com ele você vai poder pagar até 4 ônibus durante 2 horas em qualquer sentido, pagando uma única passagem, até mesmo indo e voltando dentro de uma mesma região. Isso vai mudar o jeito de andar de ônibus na cidade, dando mais liberdade para você e economia para o seu bolso. Tudo isso com mais qualidade. E, se você já tem o cartão eletrônico, não será preciso trocar. Prefeitura de São José dos Campos, trabalho que toca a cidade. Você está ouvindo a Web Rádio CT. De volta ao Clique Jornal, falando com o ex-delegado do ECAD aqui em São José dos Campos, no Vale do Paraíba. Seu José da Silva Maia, seu Mainha, o senhor durante quantos anos foi delegado do ECAD aqui no Vale? Paulo, eu comecei em 1963 com a SICAM, apresentado pelo senhor Alberto Roy, que teve a felicidade dele almoçar comigo na minha casa e eu almoçar com ele na casa dele em São Paulo. E conheci ele pessoalmente, ele e o irmão dele chamava-se Pascoal Roy. Infelizmente, esses dois grandes compositores, que eu tenho gravação de muitas músicas de carnaval, principalmente lá em casa, guardado de lembrança, eu tinha mais de 1000 álbuns musicais de carnaval, entendeu? Eu emprestei para um amigo, porque todo ano a Sociedade Cobradora de Direitos Autorais fornecia para os clubes, para nós, os agentes, um álbum ficava comigo e os outros eram para distribuir a todos os clubes que pagavam a taxa para o carnaval, das músicas de carnaval. Eu, então, tinha esses álbuns guardados em casa, que é de propriedade minha, dado pela própria sociedade, né? Isso depois, quando passou o comando do ECAD.
Sim. Aí acontece o seguinte, eu emprestei para um amigo para ele tirar xerox e até hoje não me devolveu mais. E tive sabendo que esse amigo já é falecido e eu não consigo localizar parente dele. Poxa mais vida. de 1000 álbuns, uma relíquia, um valor tremendo. Isso é propriedade minha que eu ganhei. Vamos aproveitar a audiência aqui da Rádio Web do CINT-CT e vamos pedir como era o nome desse amigo? Como era o nome dele? Ele já falecido. Não, mas os familiares. Ele foi funcionário do supermercado Dias, quando era na rua Siqueira Campos. E o nome dele? Ele tinha um filho que foi cantor do Sérgio Vaz, no conjunto Caçula, chamava-se Edinho, doutor Edinho, advogado hoje. Eu sei que ele mora em... Como é o nome da cidade que ele mora lá em Espírito Santo? Mora em outro estado. Outro estado. Quem sabe? Bom, então, o nome do amigo o senhor não lembra mais? Léo Mota. O nome dele o Mota. Seu Mota. Todo mundo conhecia ele por Mota. Então, os familiares do Mota, que trabalhou no supermercado Dia, que ficou com a obra, não é? Exatamente. Ficou tudo com ele. Eu emprestei para ele. Ele ia tirar xerox de tudo para ele ter guardado. Porque eu fazia... Depois que eu parei de tocar, viajar, essas coisas todas, eu organizava aqui em São José, no Carnaval, minha orquestra, que eu tenho, tenho foto aqui para mostrar. Mas por falar em tocar, o senhor também, além de delegado, era músico. Sim, perfeitamente, Biriba Boys, sou fundador do Biriba Boys. O senhor é o fundador do Biriba Boys. Tenho aqui fotografia do primeiro conjunto Biriba Boys, está aqui a foto. Já morreu todos. Só tem eu e o Sérgio Vaz vivo. Do primeiro Biriba Boys não existe mais ninguém. Está aqui a foto. Então, acontece o seguinte, Bom, então estamos falando com o Biriba. Estamos falando com o Biriba. Ex-integrante e fundador do Biriba e do Tênis Clube São José, que eu tenho uma história grande para contar. E vivo. E vivo, graças a Deus, e com saúde. Olha, só ficou o senhor e o Sérgio Vaz, o maestro Sérgio Vaz? Tem mais alguns músicos que tocou com ele, que está aí vivo ainda mais. Não, fundadores. Fundador só tem eu, Sérgio. Olha que interessante. Morreu tudo. Agora, qual era o seu... Ivan Mimestre, está aqui as fotos, está tudo aqui comigo. Ivan, meu grande amigo. Ivan Mimestre. O Ivan não era meu amigo, era meu irmão. Que bacana. Bom, seu Maia, o senhor foi delegado durante 30 anos. Hein? Foi delegado durante 30 anos. Mais um pouco. Mais um pouco. Eu comecei em 63. Parei em 93. Bom, essas entidades mais todas... Mais ou menos 30 anos por aí. Essas entidades todas também se acabaram ou não? As entidades que arrecadam direitos autorais? Isso. Não, continua. Que o ECAD distribui para ela a arrecadação e ela distribui para os compositores. Mas, então, por exemplo, a sua era a sua entidade? A entidade que eu fiscalizava antes de existir o ECAD era a SICAM e a SBAT. E a SBAT? Está aqui. Está aqui até a carteirinha. Agora, nesse caso, a SICAM ainda existe? Existe, todas elas existem. Agora, mas somente o ECAD é que arrecada? Ele é que comanda, é o Escritório Central de Arrecadação e Distribuição. Então, o ECAD... ECAD, a sigla é essa. Agora, o detalhe, o ECAD que cobra os direitos autorais dos músicos, eles levaram... O ECAD levou, há pouco tempo, uma multa milionária por prática de cartel, e o Senado acabou também, ele levou um revés do Senado, que aprovou um projeto de lei que isso é do meu conhecimento. Impunha limites à fiscalização para o ECAD, porque famosos estavam reclamando da falta de transparência do ECAD. Muitos famosos, inclusive o Roberto Carlos reclamou. Roberto Carlos, Caetano Veloso. O programa dele reclamando. Fafá de Belém. O Chico Buarque. Gabi Amaranto, o Emicida. Aquele grande cantor e compositor falecido que fugiu do Brasil na época da ditadura, e eu tenho uma historinha para contar também da época da ditadura, com referência aos direitos autorais. E o Taiguara, grande cantor e compositor. Eu tenho gravações dele lá em casa, em 78, que quando eu toco lá eu choro. Então, o Caetano, esse pessoal todo, eles se reuniram lá no Caetano Palácio... Veloso também reclamou.
Aliás, Caetano completando 72 anos agora. Ele veio em público na televisão para reclamar que não estava. E eles se reuniram lá no Palácio do Planalto para pressionar para a votação daquele projeto lá, o 129. Bom, o projeto foi aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, pelo Senado em questão, e seguiu para a Câmara dos Deputados. Seu Maia, o ECAD precisa ser mais transparente ou não? Não tenha dúvida que precisa, sim. Precisa ser feita uma revisão geral, inclusive nos representantes. Em geral, tem que ver a idoneidade e o passado desses que estão aí trabalhando para o ECAD. Entendeu? Porque no meu tempo, eu dou a minha palavra de honra, porque eu tive um pai que o maior documento dele era um fio de bigode. Entendeu? Era um senhor, foi delegado de polícia em Paraibuna, foi delegado de polícia aqui em São José, muitos anos, entendeu? Era delegado de distrito, né? Não era o delegado titular. E a minha família toda são militares e graduados, parente tudo do meu pai. É capitão, é major, tá? Lá em São Paulo. Tem meus primos que moram lá, inclusive o Nuno Leal Maia, esse compositor, é meu primo. Mas ele disse que não, mas eu tenho a certeza que é, porque o pai dele, ele e o pai dele já falecido, né? Demetrio, chamado. E o pai dele, perto dele, parecia irmão gêmeos. Muito parecido. Com o pai dele. Tão parecido que é. Eu tenho a fotografia aqui comigo. Seu Maia, em relação ao ECAD, por exemplo, o Caetano, o Roberto, Gil, Fafá de Belém, nessa lei a 129, propõe o seguinte, que o Ministério da Cultura iria fiscalizar o sistema de arrecadação do ECAD e podia até sugerir novas associações de músicos para a entidade, o que aumentaria a concorrência entre elas. O senhor acha isso uma boa? Eu acho que sim, viu? Eu acho que sim. Desde que tenha os funcionários, em primeiro lugar, como meu pai foi e me deu essa herança. Honestidade mesmo. Isso aí é difícil de encontrar. Esse é o principal. Né, em quem arrecada. Porque não adianta nada mudar um nome, mudar a sigla, mudar isso, mudar aquilo, e os corruptos estão no meio. Mas não adianta nada. Ainda o que era proposto é que as associações, no caso a SICAM e tal, as associações de músicos que integram o ECAD, elas teriam que se credenciar no Ministério da Cultura e comprovar que elas tinham condições de administrar os direitos autorais. Isso, elas teriam que se cadastrar, se credenciar no Ministério da Cultura e comprovar que tinham condições. No tempo da SICAM, meu amigo, os compositores recebiam mesmo. Eu sou testemunha disso. Inclusive com o meu grande amigo, Dr. Adilson Godoy, que está vivo ainda em São Paulo, um grande pianista, professor, advogado. Ele me conhece bem a minha idoneidade, entendeu? E a esposa dele era uma grande cantora, Rosa Maria. Viu falar? Não conheço. Uma grande cantora, ela foi lançada pelo Flávio Cavalcante na TV Tupi, que eu tenho a fotografia aqui, quando inaugurou a TV Tupi em São Paulo. Está aqui o Biriba Boys, fez show durante a inauguração, está aqui. Primeiro Biriba Boys. Tem aqui a foto. Tudo. Bom, e qual era o instrumento que o senhor tocava no Biriba? Eu sou um músico um pouquinho versátil. Toco um pouquinho de tudo. Eu comecei no Biriba Boys batendo pandeiro. Numa noite, onde está o tênis clube hoje, era uma rampa de pedra da Central do Brasil, que mudou a estação lá para baixo, e ali ficou aquela rampa de pedra. Ali que surgiu o Biriba Boys e o tênis clube. Criação nossa, tanto o Biriba Boys como o tênis clube. A história é longa, viu? Eu vou ter muito prazer em contar tudo para você. Muito bem. Entendeu? Seu José da Silva Maia, eu quero dizer que foi um prazer muito grande recebê-lo. O prazer foi todo meu, Paulo. Você nem pode pensar como eu estou sentindo de maravilhoso, orgulhoso de ser entrevistado por a sua pessoa. Muito obrigado.
em nome do presidente Ivanil Elisiário, em nome da Shirley Marciano, que é a nossa... Shirley, o nome dela? Shirley Marciano. Nome maravilhoso. Obrigada. Nome lindo. Eu queria esse nome na minha última bisnetinha que eu estou vendo. Nasceu agora semana passada. Ah, é? Eu queria esse nome de Shirley, mas puseram outro nome. Qual nome? Puseram, como é que é? Amnésia? Não, é... Não? Elden. Não. Elden. Bom, mas o senhor também é poeta. O senhor também é poeta e autor de música. Todos nós temos um pouquinho de poeta no espírito, viu? Então, por favor, uma poesia para Shirley pelo nome que o senhor gostaria de ter na sua nome que não aconteceu. Exato. Vamos lá, para encerrar esse bate-papo de hoje. Ô, Paulo, eu sou viúva há 3 anos e 4 meses. Uhum. Até agora ainda não encontrei aquela que vai ser dona do meu coração definitivo. Depois da minha esposa. Porque, por enquanto e eternamente, meu coração é dela, da minha querida esposa. E o senhor não faria nenhuma poesia? Mas tem muitas mulheres aí que merecem como é que se diz? Uma trovinha, né? Então vamos lá. Uma trovinha. E qual seria? Shirley, com o nome de Shirley. Vamos lá. Shirley, moça linda, que trabalha com o público na televisão. Eu tenho muita coisa dentro do meu coração. Muito bem. Para transmitir a você por esse momento que aqui estou. Bacana. Olha, não vamos nem terminar, vamos fazer como a obra de Beethoven. Se eu for falar para você, pela sua fisionomia que eu estou vendo nesse momento, aquilo que eu estou sentindo, nós todos aqui vamos nos falar. Muito bem, olha, que bonito. Tão grande Parabéns. Quanto subir no pé de jaca para ver a Shirley passar, como ela não passou, o senhor desceu do pé de jaca. Tá bom, olha, bacana. E também tem aquela trovinha do português. Não dá mais tempo. Trepei num pé de laranja para apanhar um cachil de uva. Veio o dono das goiabas, quem te deu as suas jabuticabas. Muito bem. Bacana. Parabéns, grande. Salvou a entrevista. Shirley, vamos embora? Vamos embora. Bem, amigos, por aqui, ponto final em mais um Clique Jornal. O jornal da Rádio CT, com o entrevistado de hoje, o José da Silva Maia, o seu Mainha. A apresentação foi aqui do Paulo Silva, trilha sonora modulada pelo Eduardo Aparecido, a nossa jornalista e autora desta mesa, Shirley Marciano, e a direção do Ivanil Elisiário. Um abraço a todos, obrigado pelo clique e até lá. Tchau. Você ouviu pela Web Rádio CT Clique Jornal. Clique Jornal.